Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Meus amigos do Franguinho Sem Censura, estou de volta aqui, de vez em quando eu volto, todo mundo volta para o franguinho, que é realmente um sabor muito especial. E hoje, iniciando a semana, vamos repercutir o que aconteceu no fim de semana, mas principalmente o nosso tema é o jogo Palmeiras 0, Flamengo 0. Considerado, ao lado do Atlético Mineiro, considerados esses dois times os grandes favoritos para a competição. É claro que é início ainda, mas se você analisar os elencos, é mais ou menos por aí. E a pergunta que fica: por que é que Flamengo e Palmeiras não jogaram nada? Foram ridículos do jogo de ontem no Allianz. É porque teve que poupar, faltou vontade, estava muito calor, o gramado sintético, enfim, o que aconteceu? Acho até que o Palmeiras, dando uma opinião rápida inicial, que o Palmeiras devia devolver parte do ingresso cobrado, porque o espetáculo foi michuruco. Lá em Piracicaba, a gente diria assim. Comigo aqui o Rodrigo Gini, que viu o Atlético bem no fim de semana. Logo abaixo, o Luiz Ademar, que na verdade sempre está no mesmo patamar ou até mais alto. E o grande Amalfi. Meu amigo Amalfi, não sei o que ele está fazendo aqui, porque o Corinthians está por baixo. Brincadeira, Amalfi. Você é sempre bem-vindo. Aliás, é realmente um dos fundadores do Franguinho Sem Censura. Gente, vamos começar esse jogo nosso aqui. Ô, Gini, que coisa terrível foi Palmeiras e Flamengo. Acho que foi um dos piores jogos que eu vi nos últimos tempos, viu? Isso é daquele jogo, boa tarde, um abraço, né? Boa tarde, bom dia, boa noite a todo mundo que acompanha o Franguinho. É daqueles jogos que no interior se diz que dá calo nos olhos, né? Porque realmente sobraram títulos em campo, mas faltou futebol. E você colocou muito bem, Quartarolo. Motivos a gente pode considerar vários. Acho que as duas equipes... O Flamengo acabou também jogando muito como taticamente, né? Não foi uma partida brilhante, mas foi uma partida em que os dois treinadores se estudaram muito e também isso eu acho que tirou um pouco da graça do que a gente viu em campo. Mas, como você mesmo falou, a terceira rodada de Brasileiro, o que chama atenção é se é isso que a gente vai ver nos próximos compromissos das duas equipes, né? Porque realmente são dois dos principais nomes quando a gente fala em candidatos a título. O Atlético, a gente coloca em termos de elenco e tal, mas por outro lado, o mesmo time que goleou o Cruzeiro, que fez 3-0 no Cruzeiro e pela primeira vez venceu o rival na Arena MRV, empatou na rodada anterior com o Criciúma em casa. Então, a gente ainda tem um cenário muito nebuloso, tanto que a gente tem os times alternando na liderança e tal. O campeonato parece que ainda não pegou no breu, ainda mais porque a gente tem tanta competição acontecendo ao mesmo tempo, mas é daqueles jogos que a gente certamente no fim do campeonato não vai se lembrar com carinho. E aí, Luiz Ademar, você concorda que foi um jogo terrível de se ver para esquecer? Concordo que o jogo foi fraco tecnicamente, mas eu entendo, sincero e honestamente, eu sei que eu tenho uma opinião bem diferente da de todo mundo. O Campeonato Brasileiro, o Palmeiras jogou 10 das 38 rodadas para ser campeão. Ele é atual campeão jogando 10 rodadas. Ele foi eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil, ele foi eliminado pelo Boca. Opa! Não, mas o Botafogo vai ser campeão. Mas vou começar a jogar. Aí bateu no Botafogo, 10 jogos ele foi campeão. Não precisou dos 38. E aí, o Palmeiras começou empatando com o São Lourenço. O Flamengo na Libertadores. O Flamengo começou empatando com um time que estava jogando com 10. Esses caras estão bem aí pro brasileiro agora. Eles sabem que o elenco deles é forte, eles não vão se correr, porque tem jogo quarta-feira, importante. Se eu sou treinador, jogador e tal, o mais importante é a Libertadores. Aí a Copa do Brasil é fácil. Na próxima, o Palmeiras vai pegar o Botafogo, o meu próximo adversário é fácil, tudo bem. Mas eu quero me garantir como primeiro no meu grupo na Libertadores. Então, tira De La Cruz, tira Pedro e tal, beleza, empate para o Flamengo foi ótimo. O jogo foi ruim. Para nós que tínhamos expectativa, foi ruim. Para eles, que é terceiro plano, no meu entendimento, o brasileiro, ao contrário de outros times, para eles está de bom tamanho, um ponto para cada um ganhou, jogaram mal, mas vão chegar tinindo quarta-feira na Libertadores, que é o que interessa, eu penso assim. E aí, Amalfi?
Quer dizer, mas o Palmeiras jogou com o time completo, né? Sim, O Flamengo, mas sem intensidade nenhuma. O Flamengo poupou, né? Mas o Palmeiras jogou com o time completo e não teve competência para fazer um gol. Aliás, a melhor jogada foi de um zagueiro, que foi a cabeçada do Murilo. Foi a única coisa que aconteceu. Eu achei que foi um jogo horroroso e a gente vive criticando a CBF, e a CBF colocou um super jogo na terceira rodada para mostrar, olha, o campeonato é bom, o campeonato vai pegar fogo, e os caras não conseguiram botar fogo. Sem nenhum trocadilho com o Botafogo do ano passado. O Botafogo perdeu fogo e ontem eles não conseguiram botar fogo no campeonato. E eu senti uma certa inveja de Boca e River e de Real Madrid e Barcelona. O maior clássico brasileiro foi um 0-0 xoxo. E o maior clássico espanhol foi aquele puta jogo. E o maior clássico argentino, que talvez seja o maior clássico do mundo, né? Também foi um baita jogo. E nós aqui ficamos nesse 0-0 xoxo horroroso. Na verdade, vamos no popular, né? 2 técnicos medrosos do jogo de ontem, os 2 principais treinadores do Brasil, talvez da América do Sul, foram mal, escalaram para não perder, medrosos. O Gomes jogou de lateral direito para marcar o Bruno Henrique, tomou um vareio, era até para ter sido expulso. Aí vem o Chorabel Ferreira, não, vocês têm que entender que eu gosto de 3 zagueiros. Não, o zagueiro dele pela esquerda era o Piquerez. Ele não conseguiu fazer o time chegar à área adversária. A defesa do Flamengo, do Tite, sempre foi muito bem postada, mas o Tite é muito também covarde em alguns momentos. O Campeonato Carioca, ele fez o placar no primeiro jogo, no segundo não entrou em campo, né? E também está muito, hipócrita. O negócio da a medalha para o técnico que perdeu, olha como eu sou bonzinho, sabe? Isso aí não cola mais, chega. E outra coisa, os jogadores têm que ter vergonha na cara, né? Estava lotado o estádio, pelo menos parte, porque teve show lá, né? Aí tudo bem. Os caras, o Palmeiras, você disse bem, jogou completo. O Endrick tentou jogar, é verdade, foi parado com faltas, mas eu sou da época, e tudo bem, que jogador queria jogar esse jogo. Aí eu ouço o César Sampaio, que agora é auxiliar do Tite, até na coletiva, né? Meu grande amigo César Sampaio, falando assim, não, é que nós temos um departamento médico que fica ali fazendo as contas, observações. Conta não é bem a palavra exata, mas é para você entender de uma maneira bem simples. Dizendo qual a condição de cada jogador. Não, porque, olha, esse jogo eu não posso jogar. Não posso jogar esse joguinho porque eu tenho Bolívar na altitude, porque estou sentindo a unha. Meu Deus do céu, Palmeiras e Flamengo, eu quero jogar. Eu quero jogar. Que negócio é esse? Então, os caras são muito afinados, se acovardaram dentro e fora de campo. Não concorda com o Ademar, que ele fala que, olha, tem 35 rodadas ainda, o Palmeiras só ganhou nas últimas 10 rodadas do ano passado. Não é verdade. Se não tivesse feito uma campanha razoável para boa, não teria condições de ser campeão. Ele se manteve num bom patamar, não foi disputando, como vai fazer esse ano. Tem 3 competições. Mas não continua com uma campanha razoável para boa? Ô, Ademar, tem que jogar mais. Jogou muito mal. Aliás, Flamengo e Palmeiras, desde janeiro até agora, não fizeram uma partida decente. Uma partida decente. Essa que é a verdade. O Flamengo é o líder do campeonato com o Bragantino. Mas no nível dele. Se você se conforma com isso, desculpe. Não, eu não me mas conformo. A sua média está muito baixa. A gente eu não me conformo, Quarto. Eu não me conformo com isso. Eu quero mais. Porque eles ganham para jogar mais e tem qualidade para jogar mais. Tem futebol para jogar mais. 7 pontos é um timinho desse tamanhinho perto dos 2, perto do Atlético Mineiro. Está na frente agora? É circunstância? É circunstância. Mas tem que jogar mais. Pelo amor de Deus. Ontem não jogaram nada, nem um pouquinho. É um negócio terrível para 2 times tão importantes. Isso é contraproducente para o futebol. E vem o seu Abel, só encerrando, que eu falo demais também, né Ademar? A gente de imprensa, de rádio, né? O seu Abel fala, é porque o Guardiola, vocês têm que ouvir o Guardiola, porque o Guardiola, que também é exemplo dele, reclama de calendário agora. Mas pode parar de reclamar, Guardiola. Você já está fora da Champions, vai sobrar mais tempo para você. Ou você não quer jogar Champions. Não dá mais para ficar com essa comparação idiota nossa e deles. Olha o Guardiola, o Klopp, o Ancelotti. Amigo,
É outro mundo deles. A nossa comparação é com o segundo escalão da Europa, não é com o primeiro escalão. Os caras têm dinheiro, têm melhor administração, têm melhor estádio e fazem o que querem. O Guardiola, se fosse técnico do Palmeiras lá na Europa, contrataria quem bem entendia. O Klopp também. Aqui no Brasil é diferente. Nem o Flamengo... E quando vai jogar uma Copa da Liga, por exemplo, bota 10 reservas e a torcida não reclama, a imprensa não cobra e todo mundo entende que é o que tem que ser feito. Mas ele contrata quem ele quer. Ele tem 50 jogadores de bom nível no elenco, Gini. E então, Quartarolo, 3 jogadores ontem quiseram jogar. Vamos ser justos. 3. De 22, 3 quiseram jogar. Hendrick, Aníbal Moreno e Bruno Henrique. Esses 3 quiseram jogar. Os outros... É muito pouco. É. Sabe? Não dá para aceitar. Infelizmente. Eu penso assim, não dá para aceitar. Eu só acho o seguinte... Eu quero ver jogar contra o Bolívar e contra a LDU lá. Não, é o Del Valle. LDU é São Paulo. A minha análise é o seguinte, você falou uma coisa que eu concordo. Nós estamos no final do mês 4, quase. O Flamengo não jogou bola até agora, mas aí nós estamos falando pelo jogo de ontem. Ele está jogando com a média dele, cara. Não, ontem foi demais. Ontem foi pior. A pior média foi ontem. Caiu. O jogo com o Fluminense, o segundo jogo com o Fluminense, o 0-0, foi esse horror. Foi esse horror. Se você viu, ele ganhou o primeiro jogo. Ele ganhou o primeiro jogo fácil e o 0-0 foi esse nível. É só se você lembrar. Flamengo e Fluminense 0-0 foi o mesmo nível. Eu entraria na justiça pedindo dinheiro de volta, porque paguei por um espetáculo que não vi, né? E os jogadores, está todo mundo aí aplaudindo como se fosse legal. Todo mundo não, né? Alguns gostam, outros não. Outros gostam um pouquinho, outros entendem. E faz parte do jogo, Agora, eu acho irritante o que os dois fizeram ontem. Foi um tapa na cara do torcedor que foi ao Allianz. O torcedor palmeirense nem vibrava mais, né? Saiu de campo de cabeça abaixo, como se tivesse derrotado. Aliás, foi pior o resultado para... Eu falei agora há pouco o LDU de São Paulo, não. São Paulo joga com o Barcelona em Guayaquil. E o Palmeiras joga contra o Independiente Del Valle em Quito, embora no estádio chamado Banco de Guayaquil, né? Vai entender. Mas são jogos difíceis. E o Palmeiras tem um jogo muito difícil pela frente. Se jogar o que está jogando esse ano, não ganha lá. E tem altitude contra o Flamengo. E, olha, com o 100 jogando ontem 90 minutos, vai ser o mesmo problema. E a altitude já é um motivo de explicação. Eu estou achando só isso, para encerrar esse tema, né, da minha parte. Os caras ficam procurando explicaçõezinhas demais. São os explicadinhos. E não jogam porcaria nenhuma. Quartarolo, posso pegar o bastão aqui e jogar para o Gini? Eu queria, como o nosso querido Dorival está fazendo um tour pelo Brasil, eu queria falar de 3. Queria falar de 3 jogadores que eu acho que merecem ser lembrados ou ser convocados e possivelmente até titulares para a seleção brasileira. Eu queria falar de 3, que o Hulk, que passa ano, entra ano, ele está cada vez mais forte. O Paulinho, que é um atacante como o nosso querido Oswaldo Brandão. Foi, né? Esse foi convocado. Esse estava no time convocado. E o Paulinho é aquele jogador que o Brandão falava, ele é 8? Não, ele é 8,5, né? Aquele jogador que é aquele atacante que pode ser 9, que pode ser 8, que pode ser 10. E o Bruno Henrique, que voltou de uma contusão e está jogando fino, ninguém pega o cara. Quando o cara engata uma segunda, ninguém pega. Nem o Gustavo Gomes ontem ficou na saudade dele umas 3, 4 vezes. Queria falar, vocês acham que esses 3 têm que estar na Copa América? Independentemente de idade, tá, gente? Independentemente de idade. Eu tenho uma opinião muito clara para o Copa América, né? Que não vai acontecer. Eu já falei para vocês, acho que até aqui. Copa América tinha que ser só os jogadores que atuam no Brasil. Os caras estão acabando férias lá na Europa. Você já sabe. Se você vai contar, por exemplo, com o Casemiro, com o Marquinhos, se você vai contar com esses caras para a Copa do Mundo, você já sabe o que esses caras podem produzir. Você tem que dar chance agora. É para o André do Fluminense, é para o Pablo Maia, é para o Bruno Henrique, a minha opinião, tá? Mas eu acho que o Hulk não vai mais. Os caras não contam ele daqui a 2 anos na Copa com a mesma intensidade. Eu acho que o Hulk não vai mais. E aí também serve para o Bruno Henrique, que estão jogando bem, mas acho que esses caras acima dos 30, e para você ter opções mais jovens e de velocidade também, acho. O Paulinho, para mim, certamente estará no grupo.
São 3 nomes que eu chamaria e acho que o Bruno Henrique o Dorival conhece, né, muito bem. Então, tem toda a possibilidade de conversar, de entender o momento, de tomar uma decisão bem embasada. E essa coisa de olhar para a Copa é tal negócio, né? O Brasil há tanto tempo fica devendo um título de expressão que talvez fosse a hora de voltar a pensar naquele velho chavão de que futebol é momento, né? Você começar a construir uma seleção agora que de repente sabe lá o que vai ser quando chegar na Copa, então de repente levar um time competitivo, um time que talvez até possa ser só de jogadores brasileiros, poderia ser, por que não? Mas que você faça um trabalho para chegar numa condição boa e não é que esquece a Copa do Mundo, mas tira a observação, tem toda a eliminatória para fazer isso, tem amistoso, tem uma série de coisas. Eu gostaria de ver um pouco mais de flexibilidade nas convocações e tal, pensando nisso. Porque a gente tem visto nas experiências anteriores que faz-se teste, pensa-se em renovação, etc, etc. Quando chega na hora do vamos ver, quando chega na Copa, acaba que não dá certo. No caso específico do Hulk, eu sinto falta na seleção hoje daquele jogador, não vou dizer que é brucutu, o Hulk é um jogador que tem uma técnica muito apurada. Punch, né? Mas é do centroavante. Né? Aquele cara como foi o Fred, aquele cara como foi o Ronaldo, como foi aquele jogador que, por mais que tenha um recurso técnico, seja a referência dentro da área, seja o cara do pivô, seja o jogador mais clássico, porque fica aquela correria desenfreada, cai um numa ponta, cai outro na outra ponta, a bola vai para dentro da área e não tem que bote para dentro. O que eu acho é o seguinte, a Copa América, embora eu entenda o que o Ademar disse, até seria legal ter jogadores do Brasil, mas vai ter pouca gente do Brasil se for levar em consideração que o Campeonato Brasileiro não vai parar. Sim, sem dúvida. O Dorival Júnior vai pensar nisso. Sem dúvida. E os jogadores estarão de férias lá fora, então ele vai aproveitar-se disso, até porque não vai ter que pedir autorização para clube nenhum, data FIFA, aquela coisa toda. Acho que o Endrick já estará no Real Madrid, já estará indo para o Real Madrid, mas daqui irá menos gente, na minha maneira de ver agora, né? Acho que ele vai fazer no máximo um jogador por clube, viu, Quarta? Dentro dessa sua análise, eu entendo que é isso. Mas não vai pegar tanto, né? Tipo um ou outro, né? Talvez possa pegar 2 de um clube e ele pega um só. E vai realmente se fixar naquilo que tem na Europa. A Copa América, para ele, será um teste até para fazer algumas observações. E só lembrando ao Dorival que Copa América não serve para nada, mas se ele não ganhar, pode cair. É o tal negócio. Então é complicado isso, né? Mas, de qualquer forma, ele não vai poder convocar, 3 jogadores do Flamengo, do Atlético Mineiro, até porque outras seleções, há outros estrangeiros aqui que serão chamados. Então, tem tudo isso. O Flamengo, por exemplo, deve perder uns 4, 5 jogadores estrangeiros. Se ele levar mais de um, ele mata o Flamengo. E tem outros, até o próprio São Paulo, o Arboleda aqui. São Paulo não tem ninguém para a seleção, mas tem o Arboleda. Acho que os outros não vão, né? Eu acho que o Arboleda Cachaça, acho que dessa última vez que ele levou a molecadinha aí para tomar a cachaça, acho que esse aí não vai mais, hein, Quarta? Mas o Equador não tem tanta gente assim para substituir, né? O Gino ia falar alguma coisa sobre o Atlético Mineiro. Além do Hulk e do Paulinho, você tem o Guilherme Arana, que também, depois da contusão e tal, tá voltando a jogar bola, e a lateral é uma posição que a seleção brasileira é carente. A gente está dependendo há 300 anos aí dos mesmos nomes, chamando, né, Alexandro, Danilo, etc. Então, seria uma opção, talvez, até mais interessante para o Dorival, mas aí pensando taticamente, não como só por merecimento. Na minha opinião, pelo que eu vejo do Arana, teve a contusão que o impediu de ir à Copa. Para mim, ele é o titular, o melhor lateral que nós temos. Não sei se o Dorival pensa a mesma coisa, mas, enfim, é o que eu penso. Sobre o Bruno Henrique, só uma coisinha, e vou fechar já com a Amalfi, porque tem mais um time com bola murcha aqui em São Paulo e ele conhece bem. Rapidinho, sobre o Bruno Henrique, eu acho que ele é um jogador que já passou. O Gini citou o conhecimento do Dorival com ele, né, Gini? Mas só lembrando, ele não jogou com o Dorival, ele estava contundido. Foi aí que apareceu a dupla Pedro e Gabigol, né? Por necessidade, o Dorival encontrou um caminho para que os dois pudessem jogar juntos. Coisa que o Tite jamais fará, até porque o Gabigol está suspenso também. Mas o Bruno Henrique, ele é bom jogador? Mas ele é aquele cara que quando corre não pensa, quando pensa não corre. Eu acho que já passou a fase dele. E ele me irritou, não sei se vocês se lembram, no último lance do jogo ontem. Ele recebeu uma bola do lado esquerdo
e dá aquela cavadinha idiota, chuta para gol, mas os caras hoje têm medo até para chutar em gol, né? Então ele é um jogador que parece que ele só sabe fazer aquilo. Ele faz bem? Faz. Corre, é impegável. Mas às vezes o término da jogada não é o suficiente por falta de inteligência técnica, diria, sei lá. Mas e também já está passando em termos de idade. Agora, quanto a Paulinho e Hulk, realmente eu gostaria de ver essa dupla pelo menos sendo testada. Testada já está no Atlético, mas na seleção. Para fechar, antes que o Toné mande a gente embora do ar diretamente. Tem mais um time em São Paulo que a gente vai falar en passant. Eu não vou me meter nesse assunto. O Gini também acho que não quer me meter essa mão na cumbuca. O Ademar também não. Mas e o seu Corinthians, hein? Vai cair? É, Amalfi? Olha, bom, já está claro que não vai ser campeão, nem vai para Libertadores. De nada. Agora é saber se vai cair ou vai pegar uma Sul-Americana. Será que o Antônio Oliveira comprou o discurso do presidente do Corinthians, o seu Augusto, que o Corinthians tem um elenco tão bom ou igual ao do Palmeiras e do Flamengo? Será que ele caiu nessa história? Que tá balançando, sábado, hein? Ele poupou meio time, né? E vai pegar o Argentino Júnior amanhã. Ou seja, já falamos, quem é que entende não é Vielas do Parque São Jorge. Ali desculpe, com todo respeito à quebrada do Parque São Jorge é um negócio complicado. Ninguém entende aquilo, o time não deslancha. Eu queria que vocês me falassem algum jogador do Corinthians, né, dos 11 titulares, que caberia em qualquer time que está na ponta da tabela. Qualquer jogador do Corinthians hoje, o Cássio seria a reserva do Everton e do Rossi, eu acho, no momento. Enfim, estou falando do Cássio, que é o maior de todos, né? Que é o mais. Qual jogador que não seria segundo ou terceiro reserva em Palmeiras e Flamengo? Ou seja, que discursinho é esse do nosso querido Augusto Melo, hein? Olha, irmão, só para botar minha colher, né? Prefere ficar brigando com o diretor de futebol ao invés de arrumar o time, né? E demite o assessor, homem da coordenadoria de imprensa, coordenador de imprensa, como se ele resolveu tudo. Eu ia falar justamente que, sem querer ser profeta do caos, e com todo respeito a Fiel, mas o Santos, ano passado, muito do rebaixamento do Santos não se deveu ao que aconteceu dentro de campo, não. Foi o que aconteceu fora de campo. Então, vale o alerta, né? Está bem recente na memória coletiva. É bom o Corinthians botar as barbas de molho, porque se a coisa não se acertar dentro e fora de campo, pode ser um ano de triste lembrança. Eu só quero falar rapidinho. Um time que tem o maior artilheiro de Itaquera, o Romero, que não joga no Guarulhão, porque quem joga lá sou eu, e ele joga menos que eu. Não dá para fazer qualquer coisa, não, viu? Quem tem Romero, o Ademarzinho faria muito gol nesse Corinthians, viu? É engraçado o futebol, né? Vocês citaram fora de campo que influi dentro, né? Quando dentro de campo está bem, ele influi positivamente fora, mesmo com o fora estando errado. Mas quando o fora está errado, ele arrebenta o de dentro e daí não tem mais jeito, né? Infelizmente. E você citou aí os jogadores do Corinthians, exceção feita. A Cássio, talvez mais um ou dois, mas o Corinthians já está vendo no futuro, Amalfi. Vamos encerrar com essa, hein? Já está montando um time B para a Série B. Gente, um abraço, boa recuperação, Corinthians, que é um time importante, né? Mas realmente a primeira imagem é igual aquele gato lá sábado na Vila Belmiro, na estreia do Santos contra o Paysandu. O primeiro tempo foi tão horrível, que o gato ficou assim, não tinha torcedor, né? Até pensei que a polícia ia atirar, né? Porque não tinha público, não podia ter. O gato lá assistindo o jogo. Falei assim, tirem esse gato daí, porque daqui a pouco ele entra em campo e joga areia nesse jogo, hein? Um abraço, gente. Boa semana. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.